Bom dia, bem-vindo ao quadro Devocional Casa da Graça, aqui do canal Acessão da Graça. O dia hoje é 6 de janeiro e o nosso tema é Jamais Me Lembrarei. Eu quero ler com você Hebreus capítulo 10, versículos 16 e 17, que diz assim: Este é o concerto ou a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seu coração e as escrevereis em seu entendimento, e acrescenta ênfase: e jamais me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades. Que coisa maravilhosa. Nos textos anteriores, nos vídeos anteriores, melhor dizendo, a gente tem falado muito sobre a nova criação, o milagre da recriação humana, onde o espírito humano é recriado, e a Bíblia diz em 2 Coríntios 5,17, que alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo, e esse tudo se fez novo, ele é no nosso espírito, é tudo que nós precisamos para o começo de uma nova vida. É aquilo que nós éramos, a nossa natureza passada. O texto diz de forma muito clara: e jamais me lembrarei dos seus pecados. Deus falando aqui sobre, ele diz sobre essa nova aliança: porei as minhas leis no seu coração. Não é mais a lei na pedra, é a revelação da palavra no coração. As escreverei em seus entendimentos. E a ênfase: e jamais me lembrarei dos seus pecados. Deus vai falar com você agora. Amados, como eu disse, o milagre da recriação é no Espírito. Na nossa mente fica todos os registros das coisas que a gente viveu, fez, as práticas erradas. E muitas vezes o diabo lança a mão dessas coisas para nos acusar e limita a nossa vida em Deus, a nossa alegria, a nossa possessão, o direito de acessar as coisas que Deus nos deu por sua graça, nos acusando, trazendo culpa, porque a gente pensa que a semelhança da nossa própria vida, onde essas lembranças ainda estão na nossa mente. Por isso nós precisamos passar por uma renovação da mente. A gente acha que Deus também está sempre diante dos nossos erros do passado. Mas ele diz: por amor de mim mesmo, dos nossos pecados eu não me lembrarei mais. Isso é no outro texto, e nesse texto ele diz que jamais me lembrarei dos seus pecados e iniquidades. Eu quero te contar uma história rápida para você entender a essência disso. Pode ser a história de um jovem pastor que foi pastorear numa cidade do interior, e lá tinha uma irmãzinha daquelas de oração, daquelas de foco, e a membresia daquela igreja era acostumada por ver muitas experiências onde Deus revelava coisas no ambiente de oração para aquela senhora. Ela ia até as pessoas e falava as coisas que Deus revelava para ela. Esse pastor, logo quando ele chegou na igreja, ele foi avisado sobre essa senhora e ele a procurou e disse: é verdade que a senhora ora e Deus fala com a senhora e até lhe revela coisas? Ela disse: isso acontece às vezes. Ele fez um pedido como novo pastor. Ele disse: eu queria que a senhora fosse para o seu ambiente de oração, para a sua vida de oração, falasse com Deus sobre um pecado que eu cometi no passado. E depois a senhora viesse me falar sobre isso. Isso era uma culpa que ele carregava, era algo que lhe limitava na sua atuação pastoral. E assim ela fez, na sua humildade, na sua simplicidade, sem muito conhecimento. Assim ela fez e foi para a sua vida de oração. E os dias se passaram, o pastor até um pouco se esqueceu daquilo. E outro dia encontrou-se com ela e disse: e aí, senhora, eu pedi para a senhora orar e falar com Deus e perguntar sobre um pecado antigo que eu cometi, e o que é que Deus lhe falou sobre isso? Ele lhe deu alguma resposta? Ela disse: sim, Deus me deu uma resposta, ele falou comigo. E naquele mesmo instante o pastor tremeu nas bases, ficou preocupado e disse: e aí, o que foi que Deus lhe disse sobre o meu pecado? Pastor, ele disse que não se lembrar. Seus pecados ele não lembra mais. Isso é uma verdade abençoadora, porque Deus ele não está simplesmente ignorando os nossos pecados. Nossos pecados foram punidos em Cristo. E ele disse: por amor de mim mesmo, não me lembrarei mais deles. Então, se Deus não se lembra e ele teria autoridade e poder para fazer isso, por que eu e você vamos fazer? Vamos para a segunda parte do nosso devocional, que é a confissão daquilo que cremos. E por isso que falei, eu quero ler uma confissão aqui. Eu quero que você repita comigo. Diz assim: meu Pai, repita, não se lembra dos meus pecados e iniquidades, nem eu me lembro deles. Repita assim: fico na presença de Deus como se nunca tivesse pecado, porque o meu passado completamente foi apagado. Diga para você mesmo: independente do que eu fiz, ou até independente do que eu deixei de fazer, que devia ter feito, tudo já foi apagado.
foi lançado no mar do esquecimento. E eu posso viver hoje em justiça, que é a condição de estar diante de Deus, como se nunca tivesse pecado. Seja abençoado praticando essas verdades e até o próximo vídeo. Em nome de Jesus.